Timóteo, capítulo 3, iremos ler do versículo 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Senhor amado, entregamos a Ti este tempo, entregamos a Ti as nossas vidas, abrimos a Tua palavra, Senhor, e pedimos que fale conosco. Possa o Senhor governar este ambiente, governar os nossos corações, e que o Senhor seja em tudo glorificado, para a glória do Teu santo nome. Sem a Tua ajuda, sem o Teu suporte, nada poderemos fazer, Senhor. Portanto, seja conosco. É o que lhe pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós iniciamos o estudo da Palavra de Deus. Neste ano nós iremos falar sobre o proceder na casa de Deus. Iremos falar sobre diversos assuntos, mas nessas primeiras palavras do ano nós ainda queremos falar de forma introdutória e podermos, em primeira instância, entendermos o valor da palavra de Deus, o valor da doutrina, o valor da ordem na casa de Deus. Nós temos que nos familiarizar, irmãos, com alguns termos que talvez em nossa cabeça nós possamos até mesmo ter um certo preconceito. Então nós precisamos entender que o que nós precisamos é ser bíblicos. A palavra doutrina, ela se tornou uma palavra com um tom certo, de forma certa negativa, assim. Né? Nós falamos de doutrina, não, isso é ruim, encher a cabeça de conhecimento, isso faz mal, né? Só que não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Nós lemos aqui um texto em 1 Timóteo e se nós observarmos o próprio livro de 1 Timóteo, nós vamos observar algumas palavras que parece que saltam deste livro. Tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo. O texto que eu li aqui, irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: escrevo-te estas coisas. O texto que nós estamos aqui utilizando como base para este ano, para o estudo deste ano. Escrevo-te estas coisas. O que foi que Paulo escreveu? Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Se nós observarmos tanto 1 Timóteo quanto 2 Timóteo, a palavra doutrina é uma das palavras que nós mais encontraremos nesses dois livros. A palavra piedade, a palavra fé e a palavra consciência. Pelo menos essas 4 palavras são palavras que elas vão saltar tanto de 1 Timóteo como de 2 Timóteo.
Se você pegar uma caneta, ler esses 2 livros, grifando estas palavras e depois contá-las, você vai ver que tem um número significativo destas palavras. Então nós não podemos desprezar este termo doutrina, porque ela em si não é mal, ela é muito boa. O nosso problema, irmãos, não é a doutrina. O nosso problema é a falta de prática. O nosso problema é a nossa vida. Porque nós andamos e vivemos muito aquém da doutrina que nós recebemos. E aí nós encontramos um sério problema. Porque a doutrina para os cristãos não serve apenas como objeto de estudo. A vida cristã é uma vida cristã prática. E neste ano, irmãos, nós iremos falar sobre doutrina. Consequentemente, iremos falar de coisas práticas. Como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, que assunto importante. Talvez nós criamos a ideia de que servir a Deus é somente nos horários e dias estipulados de reuniões. Nós irmos e sermos meros espectadores, né? Ouvirmos a mensagem, anotarmos a mensagem, depois talvez ouvirmos de novo, né? E mais uma mensagem para o estoque. Então aguardamos a próxima reunião, né? Nós precisamos compreender, irmãos, o que está por trás de um proceder na casa de Deus. E o proceder na casa de Deus não está relacionado só com aqueles que servem de forma direta. Aqueles que servem com a palavra, ou mesmo os diáconos, os presbíteros. A casa de Deus é o funcionamento de todos os filhos de Deus. Todos. Todos. Não é um grupo seleto de espirituais. Todos na casa de Deus servem de uma maneira ou de outra. Então nós compreenderemos melhor, com a graça do Senhor, este assunto durante este ano. Hoje, irmãos, eu quero focar uma dessas 4 palavras que eu mencionei. Eu mencionei fé, piedade, consciência e doutrina. E nós iremos focar hoje na palavra consciência. Tá? Vamos explorar um pouco da carta de 1 Timóteo, porque o texto aqui começa: escrevo-te estas coisas. Então, para entendermos o texto aqui, precisamos compreender o que Paulo escreveu, né? Então, nós vamos falar um pouco da consciência e compreendermos um pouco mais da consciência, da boa consciência no proceder na casa de Deus. Amém? Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículo 3. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo começa sua carta a Timóteo, dizendo a Timóteo que rogou a ele que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares alguns, né, a fim de que não ensinem outra doutrina. A preocupação, irmãos, de Paulo concernente a Éfeso em relação à doutrina é muito séria. Muito séria. Porque uma assembleia, ela pode ser devastada por falsas doutrinas. Devastadas. Se uma assembleia, irmãos, é bem encaminhada na doutrina, conhece a palavra de Deus, elas serão
protegidas, de alguma forma, de qualquer investida do inimigo através de falsos profetas. O grande problema, irmãos, da cristandade hoje é a falta de conhecimento da doutrina. A falta de conhecimento. Então, entendem tudo errado, ou até mesmo não entendem. Quando você fala algo da palavra de Deus para ela, algo tão simples, ela diz: eu nunca ouvi isso. Claro que não faremos isso, mas eu darei um exemplo. Existem muitas assembleias que, se você chegar lá mal intencionado, com má intenção mesmo, e falar assim: hoje eu pregarei uma mensagem somente com heresias, para ver se eles percebem. A maioria não percebe. Eles acabarão a mensagem. A maior parte não vai entender o que você falou, e a outra parte vai entender da forma errada. Talvez possa até ensinar outros da forma errada. Porque é uma falta de entendimento da doutrina. A palavra de Deus, irmãos, ela deve ser o nosso objeto de amor. A palavra de Deus deve ser o nosso alimento. Nós precisamos conhecer os fundamentos da palavra de Deus. Os fundamentos. Então Paulo exorta Timóteo para que permaneça em Éfeso, a fim de que ninguém ensine outra doutrina, nem se ocupa com fábulas, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço na fé. Então no versículo 5, Paulo diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Irmãos, essa palavra consciência, se nós estudarmos as cartas de Paulo, nós vamos perceber que é uma palavra muito utilizada por ele. Muito utilizada por ele. Romanos capítulo 2, versículo 15, vou apenas citar. Ele vai dizer qual é a função da consciência no nosso coração. A função da consciência é ora nos acusar e ora nos defender. Esta é a função da consciência. Quando nós pecamos, como nós sabemos que estamos errados? Através da consciência. Ela nos acusa. A consciência é um tribunal dentro do nosso coração, ora nos acusando e ora nos defendendo. Quando também obedecemos ao Senhor, ela traz conforto no nosso coração. Porque muitas das vezes não temos certeza se estamos fazendo de maneira correta. Mas Ele testifica no nosso coração através da nossa consciência. Ora nos acusando e ora nos defendendo. Então, irmãos, gravem isso. Dentro de cada coração aqui existe um tribunal. Existe um julgamento. Uma consciência ativa que ora nos defende e ora nos acusa. Né? Então, no primeiro texto que nós lemos aqui, nós temos a expressão de Paulo, boa consciência. E quais as consequências de se rejeitar uma boa consciência? Diz assim, versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Quem rejeita uma boa consciência, o que acontece com ela? A palavra aqui é desviando-se. Ela se desvia dos caminhos do Senhor. Irmãos, em nossa jornada cristã, quantas pessoas que nós um dia já vivemos juntos, convivemos, caminhamos juntos, e se perderam em loquacidade frívola, começou a falar um monte de loucuras. É isso que acontece. Como um cristão deve proceder na casa de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, com uma boa consciência.
Uma consciência fundamentada onde, irmãos? Na palavra, na doutrina. Na doutrina. Se uma assembleia não tem uma visão correta da doutrina, e em consequência disso, não tem uma boa consciência, esta assembleia tende, mais cedo ou mais tarde, a naufragar na fé. Mais cedo ou mais tarde. Muitos daqueles, irmãos, que são arrastados por falsas doutrinas, foram arrastados porque negaram a boa consciência. Eu vou explorar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Vamos ver alguns textos, tá bom? Continuando aqui em 1 Timóteo, então nós vimos o primeiro resultado de rejeitar a boa consciência, desviando-se, tá? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Paulo continua dando instruções aqui para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé, sempre a palavra fé aparecendo, e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Mais uma vez, Paulo exortando a Timóteo, e mais uma vez alertando sobre os perigos de rejeitar uma boa consciência. E aqui nós temos a expressão naufragar na fé. Na expressão da leitura anterior, desviando-se. Aqui, naufragando. Então o resultado, irmãos, de negar uma boa consciência é relativamente desastroso. Desastroso. Quantos e quantos nós conhecemos, como eu acabei de dizer, que hoje até mesmo blasfemam do Senhor Jesus. Porque rejeitaram uma boa consciência. 1 Timóteo 3,9. Paulo aqui no capítulo 3, irmãos, só para os irmãos localizarem, Paulo está falando aqui sobre os presbíteros e os diáconos. Paulo está dando instruções aqui para Timóteo sobre presbíteros e diáconos. E no versículo 9 diz assim: conservando o mistério da fé, sempre fé aparecendo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 2. Vamos ler do 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Olha, doutrina de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Olha que interessante, irmãos. Paulo aconselha que os presbíteros, os diáconos, eles tenham uma consciência limpa. Por que deve ser assim? Porque expressamente o Espírito diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, seguirão doutrina de demônios. E pela hipocrisia dos que falam mentiras, ele tem cauterizada a própria consciência. O que significa cauterizar a consciência? É a mesma coisa de eu fazer um machucado. Quando nós fazemos um machucado, logicamente vai se criar uma queloide, né? E depois eu faço o mesmo machucado ali, e faço outro machucado no mesmo lugar, depois um outro machucado. Aquilo vai começar a cauterizar aquela região. Então, se eu tomar uma pancada naquela região, eu nem sentirei mais dor, porque aquela região está cauterizada. É uma região que mortificou por sofrer diversas agressões. E a nossa consciência, ela age da mesma forma. Os filhos de Deus, irmãos, eles têm a consciência ativa nos dois lados.
tanto para acusar quanto para defender. O ímpio tem uma consciência morta, uma consciência humana que funciona de maneira muito rasa, em coisas grosseiras. Ele consegue perceber, mas os pecados do dia a dia, a vida absoluta do dia a dia, está morto. Ele tem uma consciência morta. Nós não. O Senhor nos vivificou no nosso coração, nos deu vida. Então nós temos uma consciência viva e ativa, tanto para nos acusar quanto para nos defender. E quando nós começamos a golpear a nossa consciência, quando nós começamos a burlar a nossa consciência, não dar ouvidos à nossa consciência, repetindo atos, repetindo ações, repetindo pecado, chegará um momento em que aquele pecado, aquela ação, aquela reação, ela se tornará algo normal para nós. Nós pecaremos naquele ato e não mais sentiremos vergonha. Não mais sofreremos acusações do nosso coração, porque aquilo se tornou rotina. Nós estamos golpeando a nossa consciência ao ponto de cauterizá-la. Paulo está dizendo aqui que muitos cauterizaram sua consciência por obedecerem a ensino de demônios. Há pessoas, irmãos, que você pode abrir a Bíblia para ele e falar, você está errado, olha o que a Bíblia diz. Ele não vai ser convencido pelas suas palavras. Sabe por quê? Porque a sua consciência pode estar cauterizada. A palavra de Deus já não penetra mais o coração. E conosco pode ocorrer da mesma forma, irmãos. Se nós não dermos ouvido à voz da consciência, nós poderemos ter sérios problemas em nossa vida cristã. E algumas coisas anormais se tornarem normais. Não porque aquilo agora é lícito, mas porque para nós já não faz mais nenhum tipo de constrangimento, sofrimento, angústia, arrependimento. Então nós temos que ter uma consciência limpa e não cauterizada. Essa é a maneira dos filhos de Deus proceder na casa de Deus. 1 Timóteo 4,16, irmãos, é um texto muito importante para compreendermos um pouco mais a relação de consciência e doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Somente até aqui. Olha que expressão interessante, Paulo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. É interessante a ordem que é colocada. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, o problema não é a doutrina. O problema somos nós. Se eu fosse aqui um homem mal intencionado e falasse aqui um monte de heresia, o problema sou eu. O problema não está na doutrina. Ah, mas a gente não é bom ficar estudando muito a Bíblia, não. Porque a Bíblia tem muitas visões, a Bíblia tem muita coisa a se considerar, né? Não. A doutrina, irmãos, é uma coisa só. É uma espada que corta para um lugar só. É uma doutrina, irmão, que é reta. A palavra de Deus é reta. O problema somos nós. Por isso que Paulo exorta aqui a Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se Timóteo cuidar da sua vida espiritual, a doutrina será bem manuseada na casa de Deus. Se aqueles que são encarregados da palavra, irmãos, andam com uma boa consciência, com uma consciência limpa, e manejam bem a palavra de Deus, como Paulo orientou a Timóteo, o obreiro que não tem do que se envergonhar, uma consciência boa, e que maneja bem a palavra da verdade. Ah, irmãos, ele vai ser um bom servo na casa de Deus. Um bom servo. Então, tenha cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. Há um texto, irmãos, aqui em Atos 20, vamos lá. Muito importante lermos esse texto para compreendermos o mesmo sentido que Paulo diz aqui.
Atos 20 e versículo 28. Paulo aqui está numa despedida com os irmãos de Éfeso, né? E ele diz assim: atendei, Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o que Paulo diz aos presbíteros: atendei por vós. Depois, e por todo o rebanho. Primeiro por quem? Por eles. Qual era o cuidado que os presbíteros deveriam ter? Primeiramente com eles. Irmãos, o nosso coração é terrível. As cenas sempre se repetem. Uma assembleia se corrompe porque aqueles que falam a palavra de Deus se corrompem. É assim que acontece. Muitos aqui já tiveram experiências semelhantes a essa. Qual é a importância, irmão? Como é importante aqueles que falam a palavra de Deus manterem a boa doutrina, uma boa consciência. Tenha cuidado, Timóteo, de ti mesmo. Atendei por vós. Nós precisamos tomar muito cuidado. E precisamos, irmãos, da atenção e da oração dos irmãos, para que o Senhor sempre nos mantenha dessa forma. Sempre, sempre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos agracie, para que a palavra de Deus possa prevalecer no nosso meio. Então, seguindo as orientações de Paulo a Timóteo sobre ele cuidar da vida interior dele e depois da doutrina, e aqui Paulo falando aos presbíteros de Éfeso para que cuidassem primeiramente deles e depois do rebanho. O rebanho não vem primeiro. Primeiro vem ele, senão ele se perde. Ele precisa ter cuidado da vida dele, né? Vamos ver um pouco de Paulo. Como Paulo lidava com a sua consciência? Como Paulo tratava a si mesmo? É bem interessante. Paulo falando acerca dele mesmo e de sua consciência. Romanos capítulo 9. Verso 1. Olha o que ele diz. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Que texto! Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha consciência. Como que Paulo transmitia uma verdade para a igreja? Como Paulo sabia que aquilo era verdade e não procedia dele? Ele disse assim: eu tenho uma consciência no Espírito Santo. Uma consciência no Espírito Santo. Então, tanto Paulo quanto as igrejas estavam tranquilas, seguras. Porque um homem que transmitia a palavra, ele tinha uma consciência no Espírito Santo. Não era mentira as palavras de Paulo. Paulo não inventou aquelas palavras. Paulo não inventou aquelas doutrinas. Paulo, ele era fiel à verdade que ele recebeu. Somente isso. Lembram de Moisés? Quando Moisés recebeu as instruções para a construção da casa de Deus, os tamanhos, os comprimentos, a altura, os materiais a serem utilizados. E a Bíblia diz que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus. Um homem que teve um proceder fiel. Como proceder de forma fiel na casa de Deus? É nem tirar e nem acrescentar, irmãos. É ser fiéis à palavra. Nós temos aqui instruções suficientes para termos uma vida cristã saudável. Não precisamos colocar mais nada. Não precisamos criar mais nada. Não precisamos enfeitar mais nada. Nós temos tudo o que nós precisamos. Então Paulo podia dizer: digo a verdade em Cristo, não minto,
testemunhando comigo a minha consciência no Espírito Santo. Eu sei o que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 3, mais um texto que fala sobre, capítulo 4, perdão, sobre Paulo e a sua consciência. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Somente isso, fiel. Todavia, a mim muito pouco se me há de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Olha que eu me menciono aqui, tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque em nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos interpretar esse texto errado. Paulo fala dos dispenseiros e que cada um deles deve ser encontrado fiel. E aí Paulo vai falar de si mesmo. Né? Todavia, a mim um pouco se há de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me arguí a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nós ouvimos bastante essa frase, Deus é quem vai me julgar. Não, o homem, a gente não deve julgar, Deus vai julgar. Só que a maneira com que nós ouvimos essa frase é uma maneira meio que escapatória de escapar das verdades de Deus. Então não fale nada. Eu estou errado? Estou errado, mas não fale nada, porque quem me julga é o Senhor. Mas ela fala, como eu disse, numa forma de escapar. E ela sabe que Deus não está visivelmente ali, então está tudo certo. Na verdade, ela quer escapar de um julgamento temporário, momentâneo e terreno. Só que, quem disse que esse é o nosso problema? Quando Paulo fala que quem me julga é o Senhor, irmãos, nós precisamos compreender a seriedade dessa palavra. O Senhor nos julgar é algo terrível. 1000 vezes ser julgado por um tribunal humano. 1000 vezes ser julgado por qualquer um de vocês aqui. Tranquilo. E ser julgado por aquele que sonda mentes e corações. Como que faz? E Paulo está se entregando a esse. Nem eu julgo a mim mesmo, mas também não me dou por justificado. Irmãos, Paulo andava com uma boa consciência e Paulo era um homem espiritual. Ele sofria diversas críticas e diversos elogios. Toda pessoa em evidência, que ela começa a ter um certo grau de notoriedade, as pessoas começam a percebê-las, ele vai ser alvo de muitas críticas e muitos elogios. Isso é fato. Hoje, com a era da rede social aí você fica um pregador famoso. Aí você bota lá um vídeo, você pregando, com 10.000 visualizações. E aí você vai ter uma porcentagem de pessoas que vão dar um joia e outras pessoas que vão, colocar algo negativo, ou até mesmo colocar frases e fazer comentários de discordar, e aquilo virar uma bagunça. E talvez aquela pessoa que posta aquele vídeo fique até chateado e arrependido de ter colocado, e fala, poxa, acho que eu não fiz bem de fazer isso. Mas de forma geral, todas as pessoas que estão em evidências, ela vai ser julgada. E ela vai sofrer tanto críticas quanto elogio. Com Paulo era assim. Paulo tinha um grupo na igreja de Corinto que dizia ser dele. Nós somos de Paulo. Nós somos de Paulo. Mas, irmãos, esse não era um grupo que era a totalidade, era apenas um grupo. Existia um outro grupo que desconfiava dele. Segundo aos Coríntios, Paulo tem que se justificar porque alguns tinham um pensamento errado dele. De que ele era um homem aproveitador. De que ele estava em Corinto para viver à custa dos coríntios.
E Paulo percebeu, Paulo sabia disso. Então Paulo disse assim: eu trabalhei noite e dia com as minhas próprias mãos para não ser pesado a nenhum de vocês. Irmãos, por que Paulo fez isso? Porque ele era encrenqueiro? Não. Porque Paulo sabia dos rumores que havia naquela igreja. Então nós tínhamos uma balança ali em Corinto. Daqueles que eram de Paulo e daqueles que não eram de Paulo. Tinha um certo problema com ele. E como Paulo lidar com isso? Paulo ouve quem? As críticas ou os elogios? Na verdade, ele deve ouvir ninguém. Ele deve ouvir o Senhor. Ninguém. Sabe um erro que acontece com muitos líderes hoje cristãos? É o seguinte. E isso eu já vi pessoalmente várias vezes acontecer. Esses homens que eu acabei de mencionar, que se tornam evidentes, começam a receber críticas e elogios, e aí de repente eles caem em pecado. Caem em pecado. Aí uma parte da igreja vai contra ele e fala: o senhor pecou, o senhor tem que sair daí, você pecou, não pode ficar aí, não pode continuar, e vão jogar pedra. Aí do outro lado ele vai ter um grupo que vai falar: não, pastor, o senhor é um homem de Deus, levanta a sua cabeça e segue, vamos continuar, tal. Eu conheci um homem que ele separou-se da sua mulher, ele traiu sua mulher, era pastor, ele traiu sua mulher com uma irmã da igreja, que congregava na igreja que ele pastoreava. E então, uma parte da igreja ficou revoltada com ele, porque ele abandonou a sua mulher para ficar com a outra, que tinha uma diferença de idade muito grande, era bem mais nova. Uma parte da igreja saiu, falou um monte de coisa, a outra parte falou: pastor, estamos contigo. Estamos contigo, erros acontecem, problemas acontecem, o importante é ser feliz, o senhor precisa ser feliz. Se não deu certo aqui, é porque o senhor não estava sendo feliz, Deus quer te ver feliz. E então, ele assumiu aquela irmã, né? E assumiu o seu casamento, e aqueles que o apoiaram continuaram com ele. Eu creio que até hoje deve ter alguns lá, né? E quem ele ouviu? Os que jogavam pedra ou os que elogiavam? Normalmente, os que elogiavam. É sempre assim. É sempre assim. A nossa consciência, ela sempre vai pender para o nosso bem-estar. Mas o Senhor nos julgando, quando Paulo fala que quem me julga é o Senhor, irmãos, pode ter certeza que Paulo não disse com essa alegria toda, não, essas palavras, não. Não havia essa escapatória. Não havia. Porque Paulo, ele não tolerava os elogios. Não. E também não se importava com as críticas, não. Ele disse assim: quem me julga é o Senhor. Irmão, se nós darmos ouvidos para as críticas e elogios e nos deixarmos mover por isso, nós nos arrebentamos. Nós temos que ouvir tudo e considerar os pés do Senhor e ouvir dele o que ele tem para nos falar. Talvez possa parecer um pouco de fuga, mas compreendendo perfeitamente o julgamento do Senhor, não é fuga não, irmãos. Muito pelo contrário. Aí o pente fino vai chegar. Aí o pente fino vai chegar. Se colocar diante do Senhor é algo terrível. É algo terrível. Irmãos, ele conhece tudo. O Senhor conhece as nossas intenções mais íntimas do nosso coração. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E uma decisão só pode ser tomada após um falar do Senhor. Quando há críticas e elogios, vai ter sempre. Com Paulo foi assim. Tinha os que eram a favor dele e os que eram contra ele. Mas como ele andava? Triste pelos que criticavam? Aí se ajuntava com os que eram dele? Não, ele mantinha a sua postura, uma boa consciência limpa diante de todos. É dessa maneira que se deve portar na casa de Deus. Porque senão, irmãos, nós começamos a fazer grupos. Aí eu percebo aqui os irmãos que mais gostam de mim, da minha mensagem, eu começo a me juntar a eles. Os que... Esse não é o proceder na casa de Deus. O proceder na casa de Deus é ser fiel em tudo. Mesmo com os que se opõem. Eu acredito que os que se opõem, irmão, eles causam mais benefícios em nós do que o que nos elogiam.
Porque nós nos mantemos sempre alertas. Principalmente se forem irmãos bem doutrinados. Ó, irmão, o irmão falou aí, não confere não, vem cá. Ó, irmão, toma cuidado. Aí se nós não tivermos uma boa consciência, a gente rejeita. Aí vem outro irmão e fala assim, não, irmão, não liga não. Que maravilha a sua mensagem. Você pregou besteira. Sabe? Você pregou besteira. Você pregou heresia. Mas você recebeu um elogio. Opa, verdade. Não foi tão mal assim. Alguém gostou da minha mensagem. Ai, irmãos. É um caminho muito tênue. É um caminho, de certa maneira, até perigoso. Então, a importância da boa consciência é que na casa de Deus todos serão beneficiados se nós andarmos dessa maneira. Como vamos julgar as coisas? Pela doutrina. Não é se o irmão o outro é mais querido, se o outro é mais rejeitado. A palavra de Deus, ela deve ser coluna e baluarte na sua casa. Ela é quem sustenta tudo e todos. Amém, irmãos? Para a gente poder aqui avançar e finalizar, já citei aqui para os irmãos Romanos 9, Atos 20. Vamos voltar para Atos 20, onde lemos: atendei por vós e pelo rebanho. Paulo faz mais uma afirmação aqui muito interessante. Eu citei as palavras de Paulo para os irmãos de Corinto, aqui Paulo para os Efésios. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Somente até aí. Mais uma vez, Paulo diz que trabalhou e suou para não ser pesado a ninguém. Não cobiçou ouro e não cobiçou prata. O que nós vemos na cristandade de hoje, irmãos, é isso? Não. Pelo contrário, hoje nós vemos a cobiça. A cobiça desses grandes homens de Deus, querendo apenas arrancar a lã das ovelhas. É muito certo que ele tem a sua consciência cauterizada, ele não sente nem vergonha mais, ele já fez tanto. Talvez no começo ele ficou meio constrangido, e muitos deles talvez nem regenerados sejam. Mas Paulo podia dizer, eu não cobicei ouro, eu não cobicei prata, e nem vestes. Paulo podia dizer. 1 Samuel 12, quando o profeta Samuel ele vai se despedir do povo, ele entra, entre aspas, na aposentadoria, né, da sua vida profética. Ele já estava velho. E então ele reúne todo o povo. E é muito interessante a conversa dele com aquele povo. Reúne o povo de Israel e faz uma pergunta. Alguém de vocês aqui pode me acusar de que eu me aproveitei de vocês? De que eu usei os gados de vocês? De que eu cobicei alguma coisa de vocês? Aí todo o povo, unanimemente, nada. Nada. Esse é o proceder de um servo de Deus, irmãos. Uma consciência limpa. É terminar a sua jornada e você estar com a sua consciência em paz com Deus. De que você não se aproveitou de ser alguém influente para militar em causa própria. Para ganhar benefícios. Para se aproveitar dos outros. Para manipular os outros. Para oprimir os outros. Para ser um dominador do rebanho. Para ser um controlador de mentes. Não. Todos nós sabemos, irmãos, que o ser humano, quanto menos conhecimento tem, mais fácil de ser manipulado. Mas se um servo de Deus for fiel, ele será fiel à palavra de Deus. Ele não verá ali uma oportunidade de enganar, mas ele verá ali uma oportunidade de abrir os olhos daqueles irmãos e enchê-los da palavra de Deus. Para que eles não sejam mais sem conhecimento, mas sejam capazes de julgar. Lembra de Hebreus capítulo 5? Que
A palavra de Deus é para os experimentados, para os maduros, para aqueles que sabem discernir tanto o bem quanto o mal, o certo ou o errado. Quando nós alimentamos bem uma assembleia, irmãos, é isso que acontece. Eles têm discernimento. E eles não aceitarão mais qualquer comida. E graças a Deus por isso, porque isso nos dará mais segurança ainda. Porque agora, se nós falarmos qualquer coisa que fuja disso, uma das principais estratégias dos falsos profetas, desses líderes manipuladores, é restringir a palavra de Deus. É por isso que eles começam a criar cartilhas. Olha, vocês vão ler esse alimento diário aqui, ó. Semana, vocês vão estudar isso aqui na semana, vocês vão ler o que nós dermos. Começa a racionar, como se estivesse dando ração fracionada. Você vai comer isso aqui, ó, essa semana. Você vai comer isso aqui. É isso. E quem fizer algo a mais disso está em desobediência. Então eles começam a te conduzir na doutrina, entre aspas, mas na doutrina deles. É dessa maneira que acontece. Quando pensa que não, irmãos, está todo mundo sem entendimento, sem conhecimento, e já estão, talvez, até ensinando doutrina de demônios. Alguém vai perceber? Lógico que não. Eles não aprenderam, não têm conhecimento. A nossa consciência, ela trabalha de acordo com o conhecimento. Simples assim. Se não há conhecimento de algo, se eu não sei que aquilo está errado, como minha consciência pode me avisar? Se a lei não diz para roubar, as pessoas irão roubar e suas consciências não vão dizer nada. Mas se a lei diz que é crime roubar e você ficará preso há 10 anos, a sua consciência vai trabalhar em cima dessa informação. Não faça isso. Se você fizer, você vai passar 10 anos na prisão. Há consequências. Há consequências. Então a palavra de Deus, ela fica enclausurada. Enclausurada. Irmãos, a reforma protestante trouxe muito evidente essa questão da consciência. Lutero dizia muito a respeito dos papas que trancafiavam a consciência dos seres humanos. Ninguém discernia o que era certo e o que era errado. A Bíblia estava trancada, irmãos. Então a igreja romana fazia o que bem entendia. Doutrinas absurdas, imposições absurdas. Eles controlavam a vida de todo o Império Romano. E ninguém falava nada. Mas a partir do momento em que homens tiveram contato com a palavra de Deus, a luz raiou novamente. Mas nós tivemos, irmãos, 1000 anos de trevas. Desde o ano 400 a 500 depois de Cristo até 1500. Foi 1000 anos, 1000 anos de trevas. Martinho Lutero, por exemplo, era um católico fervoroso. Dizem alguns estudiosos que foi o maior católico de todos os tempos. Fiel. Se autoflagelava, quase morreu várias vezes na sua cela, ao ponto de ter que derrubar a porta e invadir a cela, porque ele estava lá no chão frio, quase morto, de tanto que ele se autoflagelava, para querer ser aceitável a Deus. Mas um certo dia, chegou um certo homem naquele mosteiro e o incentivou a ler a Bíblia. Interessante que ele encontrou a primeira Bíblia que ele leu, ela estava presa numa corrente, numa biblioteca lá em Roma. Muito interessante, né? Estava presa numa corrente. Ele pegou aquela Bíblia e começou a ler, começou a estudar. E não deu outra. A luz do Senhor brilhou. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de utilizar esse mesmo exemplo de Lutero. E gostaria de contar 2 casos aqui, para que nós possamos ter uma compreensão melhor ainda deste assunto da consciência. Como eu disse, Lutero era um dos maiores católicos, mais devotos, né? Até que a palavra de Deus penetrou o seu coração e então ele começou a propagar a palavra de Deus e a doutrina da justificação. Ele morava numa cidade chamada Wittenberg. Ele fixou 95 teses nas portas, né, da igreja de Wittenberg.
E estava a caminho de Wittenberg, naquela época, um homem chamado João Tetzel, que ele vinha para vender indulgências a pedido do Papa. O catolicismo naquela época estava sofrendo uma decadência financeira e eles começaram a vender o perdão dos pecados. Então João Tetzel era o servo do Papa que estava determinado para ir até Wittenberg, então ali fazer um palanque ali na praça e começar a vender as indulgências. Então se você tivesse dinheiro, você chegava lá e comprava o perdão. Dependendo dos valores, você poderia comprar o perdão dos pecados do passado, do presente e até do futuro. Então você poderia estar com uma má intenção, de repente, de matar o vizinho. Você falava assim, rapaz, quanto que tá pro perdão de matar um vizinho? Falou, é tanto. Falou, vou deixar pago aqui já perdoado, então eu preciso resolver isso hoje. Era assim que funcionava. E as consciências deles estavam tranquilas. Como que a consciência vai acusar se não há conhecimento da verdade? Tranquilas. Então, João Tetzel teve um grande embate com Lutero. E a partir daquele momento, irmãos, a reforma começou a tomar volumes cada vez maiores. Porque João Tetzel saiu falido de Wittenberg. Muito bravo, ele voltou para Roma e foi avisar o Papa. Não tem como ali, o pessoal está propagando outra doutrina aí, né? E então, conforme a reforma foi tomando forma na Alemanha, né, Lutero foi convocado para um concílio, uma dieta, numa cidade chamada Worms. Então, já diante de muitas ameaças, porque queriam literalmente matar Lutero, porque Lutero estava propagando a palavra, Lutero estava propagando a Bíblia, e a Bíblia tinha ficado por tanto tempo, né, trancafiada. E então, aquele embate se Lutero ia ou não ia, e formaram uma escolta, e Lutero foi para a dieta de Worms. Todos queriam ouvir Lutero, mas ouvir em que sentido? Eles queriam, na verdade, era matar Lutero, né? Dizem os historiadores, irmãos, que nunca houve uma reunião como aquela, de reunir tantas pessoas importantes daquela época, de tantos países, num lugar só. Era príncipes, né? Era governadores, e era todo tipo de gente da mais alto gabarito, todos reunidos para aquela dieta. E aí fizeram duas perguntas para Lutero. Colocaram os livros de Lutero, tinham 12 livros, colocaram numa mesa, e então colocaram Lutero no meio de todos aqueles espectadores. Fizeram duas perguntas para ele. Falaram assim, Lutero, você confirma que esses livros são de autoria sua? Segundo, você pretende negá-los? Ele tremeu, irmãos. Ele tremeu. Ele viu que ele poderia ser conduzido à morte naquele mesmo dia. E ele disse assim, eu peço que vocês me deem um dia e amanhã retornaremos para que eu possa responder. Então encerraram naquele dia aquela dieta. Ele voltou para o seu aposento. Dizem que ele chorou a noite toda, orou, clamou a Deus, pediu misericórdia, estava com muito medo de enfrentar aquela situação. Mas o Senhor deu forças a ele, o Senhor revigorou ele durante toda a noite, ele toda a noite sem dormir, em oração, clamando, chorando. Ele voltou no outro dia para a dieta e continuaram aquele concílio e fizeram novamente essas duas perguntas para ele. Esses livros aqui são seus e você pretende negá-los? Então Lutero confirmou, esses livros aqui são meus. E aí perguntaram, você pretende negá-los? A resposta dele foi uma resposta muito interessante, que fará sentido, muito sentido pelo que estamos falando. A resposta de Lutero foi o seguinte, ó príncipes, senhores, não é bom que um homem vá contra a sua consciência. Foi o que ele respondeu. A sessão se encerrou e ele confirmou os escritos e não negou. Mas a resposta de Lutero foi a sua consciência. Eu não posso ir contra a minha consciência. A palavra de Deus é a verdade, eu não posso negá-la, ainda que eu morra. E aí no caminho de volta, alguns irmãos sequestraram, entre aspas, né, Lutero,
na verdade sequestrado para guardá-lo, porque ele seria morto no caminho da volta. Era certo que ele seria morto. Já estava uma trama armada para matar Lutero. Mas alguns irmãos foram primeiro, levaram Lutero para um castelo, deixaram Lutero lá durante um bom tempo, onde ele começou a traduzir o Antigo e o Novo Testamento para o alemão. Ele teve um bom tempo de refúgio. Foi algo preparado do Senhor para ele poder fazer a tradução da Bíblia, né? Então este é o lado positivo da consciência. Mas o mesmo Lutero que estamos falando também agiu contra a sua consciência. A reforma foi cada vez tomando proporções maiores e outros países também estavam sendo iluminados pela palavra de Deus. Um deles é a Suíça, onde havia irmãos ali, como Zwinglio. E então, o problema agora com Lutero não era o catolicismo romano, porque ele estava convicto de que aquilo estava errado. Porém, Lutero ainda tinha seus resquícios do catolicismo no seu coração. Algumas doutrinas que ainda não teve, acredito também eu por tempo, porque o tempo foi curto para que tudo fosse restaurado lá em Lutero, né? Mas ele agora precisava resolver algumas questões teológicas com irmãos da fé, com irmãos de outros países que estavam também sendo iluminados. Uma das doutrinas que trouxe o maior problema para esses irmãos, tanto da Alemanha com Lutero e com os irmãos da Suíça com Zwinglio, foi a questão da ceia do Senhor. Qual era a questão? A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela tem uma doutrina chamada transubstanciação, que quer dizer o seguinte, que eles acreditam que os elementos da ceia, eles são verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor literal. Literal. Nós não temos a forma matéria, mas aquilo é literal, o corpo e o sangue. Então Lutero quis mudar, mas quis mudar pela metade e acabou piorando a doutrina. Ele criou uma doutrina chamada consubstanciação, que era quase a mesma coisa, só que piorada. E nem ele sabia explicar direito o que ele cria naquilo, mas também era algo errado, porque não condiz com a palavra de Deus. Já os irmãos da Suíça tiveram um entendimento muito melhor a respeito desse assunto. Então estava havendo esse embate de doutrinas. Então o príncipe chamado Felipe de Hesse, ele convocou no seu palácio tanto Lutero e seus irmãos que caminhavam com ele, quanto Zwinglio e os irmãos que caminhavam com ele, para que eles fizessem uma reunião na casa de Felipe de Hesse e pudessem entrar num acordo a respeito desse assunto. E a história diz que eles entraram no castelo e tinha uma mesa bem grande com um pano vermelho, né? Então eles se sentaram, Lutero pegou um giz e escreveu assim onde ele estava sentado naquele pano: "Isto é o meu corpo." Escreveu isso. Então Filipe de Hesse fez aquele início e começou a falar sobre o assunto. E então Zwinglio começou a falar algumas coisas para Lutero a respeito da palavra. Olha, Lutero, aquilo é um símbolo, não é o corpo literal, não é o sangue literal, né? E começou a citar outros textos, quando Jesus diz: "Eu sou o pão da vida", Lutero. E começou a citar vários textos para Lutero. E Lutero estava fechado naquela doutrina. Tudo que falavam para ele apontava para o que estava escrito na mesa. Ele dizia assim: "Isto é o meu corpo." Mas Lutero não é literal, ele tentava explicar. Isto é o meu corpo. Então, após várias horas de reuniões, Lutero só respondia isso, não queria ouvir o que os outros tinham para falar. E Lutero tinha uma personalidade muito forte, em alguns aspectos até exageradamente fortes, ao ponto de prejudicar muito, em alguns aspectos, a reforma protestante. Então, não entraram no acordo. Lutero ainda acreditava na doutrina da consubstanciação, né? E então, Filipe de Hesse falou: "Olha, já que vocês não entraram no acordo, vamos seguir em frente como irmãos. O Senhor tem abençoado tanto a reforma aqui na Alemanha quanto na Suíça. E vamos aqui dar as mãos e nos cumprimentar como irmãos, porque somos irmãos, não somos?" E então Zwinglio estendeu suas mãos para Lutero.
para cumprimentá-lo como um irmão. E a resposta de Lutero para Zwingli foi a seguinte: você não tem o mesmo espírito que nós, e não estendeu a sua mão. Isso causou um grande dano na Reforma Protestante. Quando nós falamos de Reforma Protestante, Zwingli e Lutero, parece que os dois caminhavam junto, andavam junto pela Alemanha pregando. Esqueçam. Eles não concordaram. E aí, olhando com uma consciência boa a palavra de Deus, quem estava certo? Zwingli. Zwingli estava certo. E houve consequências muito grandes para Lutero. Muito grandes. Por causa da sua personalidade. Então, numa mesma pessoa, nós temos um exemplo de alguém agindo com uma boa consciência e testemunhando perante reis e príncipes a palavra de Deus. Mas no mesmo homem, nós temos também esse episódio em que ele falhou em não andar com uma boa consciência. Mas quis defender o indefensável. Quis defender sua própria doutrina, correndo atrás do seu próprio ego. Andrew Miller faz uma observação interessante sobre este episódio na casa de Felipe de Hesse com o Zwingli. Ele diz assim: neste momento, Lutero agiu como um papa. Não houve ninguém. Irmãos, nós estamos sujeitos à mesma coisa. A mesma coisa. Então precisamos andar na casa de Deus com uma boa consciência. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus prevalecendo. A doutrina de Deus prevalecendo. E assim, nós caminharemos bem. De outra forma, irmãos, só iremos de mal a pior. Ficaremos defendendo o indefensável. E depois não dá mais para voltar atrás. Agora nós temos que defender, porque se voltarmos atrás, nós vamos cair mais em descrédito ainda. Não dá mais para dizer que erramos. Para que isso não aconteça, irmãos, que o Senhor nos ajude. Então, neste ano, nós veremos muitas coisas a respeito de doutrinas. Mas falar sobre como você deve proceder na casa de Deus, a função dos irmãos, a função das irmãs, o uso do véu, a administração da mesa do Senhor. Tudo isso, mas precisa? Claro que precisa. Claro. Como é importante compreender essas coisas. Até mesmo para os de fora. Lembra quando Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, se eu não me engano, capítulo 14 ou 12, que ele vai falar a respeito da ordem no culto, sobre a questão de profetizar, falar em línguas em ordem e decência. E ele diz assim, para que não entre um indouto e incrédulo e dizem que vocês estão loucos, mas pelo contrário, que haja ordem no meio de vocês, para que entrando um indouto ou incrédulo, ele possa se prostrar e glorificar a Deus e dizer que Deus está de fato no meio de vós. Essa é a importância, irmãos. É um testemunho. Uma igreja caminhando sadia na palavra de Deus é um testemunho. É um testemunho. Tanto para os que estão de dentro, quanto para os que estão de fora. Para que eles venham e se prostrem diante de Deus. Precisamos ter ordem, estar sob o governo de Deus. E só com uma boa consciência é que nós podemos caminhar dessa forma. Irmãos, que o Senhor nos ajude, estejam em oração, para que o Senhor conserve a todos nós. A mim e ao irmão Murilo, que normalmente falamos a palavra do Senhor aqui,